mundo repleto de tradições que atravessam o tempo, a Páscoa emerge como uma celebração multifacetada, enraizada na história, na fé e na cultura. Hoje, convido vocês a embarcarem numa jornada conosco, explorando os véus da Páscoa, suas histórias escondidas, significados profundos e curiosidades que pintam essa época do ano com cores de mistério e alegria. A Páscoa, para muitos, vai além do ato de pintar ovos, ou de esperar o coelho misterioso que deixa chocolates. É uma época de renovação, de reflexão profunda sobre liberdade, sacrifício e, acima de tudo, ressurreição. Mas de onde vêm essas tradições? Por que um coelho? E qual é o verdadeiro significado da Páscoa nas diversas culturas que a celebram? Desde os antigos rituais judaicos que celebram a liberdade, até a ressurreição de Cristo, que marca um ponto de virada na fé cristã, a Páscoa é uma tapeçaria tecida com fios de histórias antigas e significados profundos. Mas não se enganem, mesmo com tais raízes profundas, a Páscoa também é uma época de alegria, de compartilhar o amor e, claro, de se deliciar com os famosos ovos de chocolate. Neste vídeo, vamos desvendar as camadas dessa celebração, desde suas origens sagradas até os mais curiosos costumes ao redor do mundo. Vamos revelar como o coelho da Páscoa encontrou seu caminho em nossos corações e por que os ovos de chocolate se tornaram sinônimos desta época especial. Preparados para descobrir as maravilhas e as curiosidades da Páscoa? Antes de mergulharmos nesta aventura, lembrem-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim vocês não perdem nenhum dos nossos conteúdos especiais, feitos com carinho para iluminar, educar e entreter. Agora, sem mais delongas, vamos à jornada da Páscoa. À medida que avançamos em nossa jornada pela Páscoa, nos deparamos com as raízes profundas que esta celebração tem nas tradições judaica e cristã. Esse capítulo nos leva ao coração da Páscoa, explorando seu significado espiritual e a riqueza das histórias que moldaram esta época do ano ao longo dos séculos. Começamos com a Páscoa judaica, ou Pessach, uma festa que remonta a mais de 3.000 anos. Pessach é uma celebração da liberdade, marcando o êxodo do povo judeu da escravidão no Egito. É um momento de reflexão, gratidão e renovação, onde famílias se reúnem para contar a história da saída do Egito, compartilhando um seder, uma refeição ritual que é repleta de simbolismo. Cada elemento na mesa do seder, desde o cordeiro pascal até as ervas amargas, narra uma parte da luta pela liberdade e da jornada rumo à libertação. No coração da Páscoa cristã, encontramos a ressurreição de Jesus Cristo, um pilar da fé cristã que simboliza a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. Para os cristãos, a Páscoa não é apenas uma celebração da ressurreição de Jesus, mas também um tempo de reflexão sobre o sacrifício e o amor incondicional. É um período de renovação da fé, de esperança renovada e de compromisso com os ensinamentos de amor, perdão e compaixão. As celebrações da Páscoa variam amplamente entre as diferentes denominações cristãs, desde as vigílias silenciosas e meditativas até as missas jubilosas repletas de cânticos e hinos. Cada tradição tem suas próprias maneiras de honrar este momento sagrado. No entanto, todas compartilham o mesmo núcleo de alegria e gratidão pela dádiva da ressurreição. Ao contemplarmos essas tradições milenares, somos convidados a refletir sobre os temas universais de liberdade, sacrifício e renovação. A Páscoa, em suas muitas formas, nos lembra da capacidade da fé em trazer luz às trevas, de transformar o sofrimento em esperança e de guiar a humanidade em sua eterna busca por significado e conexão. Enquanto prosseguimos em nossa jornada pela Páscoa, que possamos nos inspirar nas histórias de liberdade e ressurreição para encontrar nossa própria renovação espiritual. Que esta época nos traga não apenas a alegria dos encontros e das celebrações, mas também a profundidade da reflexão e a riqueza do espírito. Neste capítulo de nossa viagem pela Páscoa, mergulhamos nas variadas tradições que embelezam esta celebração em todo o mundo. Da escuridão que precede a aurora até o brilho vibrante do dia de festa, cada cultura traz suas cores únicas para a Páscoa, tecendo histórias de fé, renovação e comunidade. As tradições da Páscoa são tão diversas quanto os povos que as celebram. Em muitos cantos do mundo,
A Semana Santa é marcada por cerimônias que refletem a paixão e ressurreição de Cristo. Na Quinta-feira Santa, fiéis participam da missa de lava-pés, lembrando o gesto de humildade de Jesus com seus discípulos. O silêncio e o luto caracterizam a Sexta-feira Santa, dia em que muitos cristãos meditam sobre o sacrifício de Cristo na cruz. E então chega o domingo de Páscoa, explodindo em alegria e cânticos, celebrando a ressurreição e a promessa de vida nova. Mas a Páscoa não se limita apenas aos atos de adoração. Ela se estende às mesas em nossos lares, onde o alimento compartilhado fala de tradição, memória e pertencimento. O Cordeiro Pascal, servido em muitas culturas, simboliza o sacrifício e a libertação. Os ovos pintados de cores vibrantes falam de renovação e esperança. E quem poderia esquecer os doces? Desde os ovos de chocolate até as colombas pascais, essas delícias adoçam as celebrações, trazendo sorrisos e alegria. Em algumas partes do mundo, as tradições da Páscoa se entrelaçam com rituais e festivais que remontam a tempos antigos. Na Polônia, a segunda-feira seguinte ao domingo de Páscoa é conhecida como Śmigos Dingos, ou Segunda-feira Molhada, onde a tradição manda que amigos e familiares joguem água uns nos outros, num gesto de purificação e celebração da primavera. Em outras culturas, as procissões da Semana Santa levam à rua teatros vivos da Paixão de Cristo, um espetáculo de fé e tradição que une as comunidades em reflexão e veneração. E assim, a Páscoa se revela em seus muitos matizes, cada tradição ecoando os temas universais de sacrifício, renovação e alegria. Por meio dessas práticas, sejam elas sagradas ou seculares, somos lembrados da contínua necessidade de renovação, do poder do amor e da esperança que nos impulsiona a seguir em frente. À medida que exploramos as tradições da Páscoa ao redor do mundo, convidamos você a refletir sobre as suas próprias práticas. Quais são os rituais e costumes que dão significado à sua celebração da Páscoa? Como essas tradições ajudam a tecer o tecido da sua comunidade, família e fé? Continuando nossa exploração das tradições pascais, chegamos a dois dos símbolos mais queridos e reconhecidos desta época: o coelho da Páscoa e os ovos de chocolate. Mas de onde vêm essas tradições? Como um animal e um doce se tornaram emblemas centrais de uma festividade repleta de significado religioso e histórico? Vamos primeiro nos aventurar na trilha do coelho da Páscoa, um símbolo que transcende gerações e culturas. A origem do coelho da Páscoa remonta às antigas celebrações da primavera, onde o coelho, conhecido por sua notável capacidade de procriar, tornou-se um ícone de fertilidade e renovação. Na mitologia germânica, por exemplo, a deusa Eostre, que deu nome à Páscoa em inglês, Easter, é frequentemente associada com o coelho, simbolizando o despertar da terra após o inverno. Quando os imigrantes alemães levaram a tradição do coelho da Páscoa para a América no século XVIII, a prática de fazer ninhos para o coelho e, mais tarde, a inclusão de ovos decorados, se popularizou, evoluindo para a tradição que conhecemos hoje. E quanto aos ovos de chocolate? Essa doce tradição tem raízes nos rituais da Quaresma, quando era comum abster-se de comer carne e produtos lácteos, incluindo ovos. Para marcar o fim da Quaresma e celebrar a Páscoa, os ovos, símbolos de vida nova e ressurreição, eram pintados e dados como presentes. Com o advento da industrialização e o aprimoramento das técnicas de fabricação de chocolate no século XIX, os ovos de chocolate surgiram como uma nova maneira de celebrar a tradição dos ovos de Páscoa, combinando o simbolismo dos ovos com o prazer universal do chocolate. Essas tradições, embora possam parecer meramente lúdicas ou comerciais, carregam consigo camadas de significado. O coelho da Páscoa, com sua habilidade de trazer vida nova, e os ovos de chocolate, quebrando a abstinência da Quaresma com doçura e alegria, são reflexos contemporâneos de temas antigos de renovação, celebração e esperança. Neste capítulo da nossa jornada, somos convidados a refletir sobre como as tradições da Páscoa se adaptam e evoluem, mesclando o antigo com o novo, o sagrado com o secular. Esses símbolos, o coelho e os ovos de chocolate, nos lembram que, mesmo nas celebrações mais profundas e solenes, há espaço para a alegria, para a infância e para a maravilha diante da renovação da vida.
Conforme desembrulhamos um ovo de chocolate ou sorrimos para a imagem de um coelho da Páscoa, somos lembrados da tessitura rica e variada das tradições pascais. Eles nos convidam a explorar as muitas camadas de significado que esta época do ano pode oferecer, nos encorajando a encontrar alegria e renovação em nossas próprias vidas. À medida que nossa jornada pela Páscoa avança, nos deparamos com um mosaico de tradições e histórias que se desdobram ao redor do globo, cada uma adicionando sua própria cor e textura à tapeçaria das celebrações pascais. Neste capítulo, exploramos algumas das mais fascinantes e, às vezes, surpreendentes curiosidades da Páscoa pelo mundo, revelando a diversidade e a riqueza com que diferentes culturas abraçam esta época do ano. Na Escandinávia, por exemplo, uma tradição peculiar une a Páscoa com elementos que remetem ao Halloween. Crianças se vestem de bruxas e saem às ruas com vassouras, batendo de porta em busca de doces, uma reminiscência das festividades de São João, mas que encontrou seu lugar na Páscoa. Essa fusão de tradições sublinha a capacidade das culturas de se adaptarem e reinventarem, celebrando a primavera com um toque de magia e mistério. Em contraste, na Espanha, a Semana Santa é marcada por procissões espetaculares que tomam as ruas com estátuas dramáticas de Maria e Jesus. Essas procissões, repletas de fervor religioso e arte barroca, demonstram a profundidade da paixão e do comprometimento espiritual, enquanto a comunidade se reúne em reflexão e veneração. Essas procissões, repletas de fervor religioso e arte barroca, demonstram a profundidade da paixão e do comprometimento espiritual, enquanto a comunidade se reúne em reflexão e veneração. Do outro lado do mundo, nas Filipinas, a Semana Santa é observada com uma intensidade que poucos lugares igualam. Alguns fiéis participam de reencenações da crucificação de Cristo, levando a devoção a extremos de alto sacrifício que surpreendem e comovem observadores de todo o mundo. Essas práticas, embora controversas, falam do desejo humano de conexão profunda com o divino, refletindo temas de sofrimento, redenção e renovação. E não podemos deixar de mencionar novamente a tradição do ovo de Páscoa, que assume formas espetaculares em vários lugares. Na Ucrânia, por exemplo, os ovos de Páscoa, ou pisanki, são criados com técnicas intrincadas de cera e corante, cada padrão carregando simbolismos e desejos de saúde, fertilidade e proteção. Esses ovos não são apenas decorações, mas amuletos carregados de significado e história. E, para aqueles com um gosto por recordes, o título de maior ovo de Páscoa do mundo frequentemente muda de mãos, com comunidades e chocolatarias em todo o globo desafiando-se a superar limites, criando ovos de chocolate gigantescos que fascinam e deliciam. Essas curiosidades da Páscoa pelo mundo nos lembram que, embora possamos compartilhar um nome comum para a celebração, as maneiras de observá-la são tão variadas quanto a humanidade. Cada tradição, cada costume, cada curiosidade da Páscoa é um fio que tece a rica tapeçaria cultural da nossa existência coletiva, destacando a beleza da diversidade, da criatividade e da fé que nos une. À medida que nossa jornada através das tradições, símbolos e curiosidades da Páscoa chega ao fim, refletimos sobre o incrível mosaico de práticas e crenças que cercam esta época do ano. Da profundidade espiritual da Semana Santa às alegrias lúdicas dos ovos de chocolate e do coelho da Páscoa, cada tradição nos convida a explorar os temas de renovação, esperança e comunhão que estão no coração desta celebração. A Páscoa, com suas múltiplas camadas de significado, nos lembra da capacidade humana de renascimento e renovação. Seja através da reflexão sobre os sacrifícios feitos por amor, a alegria da ressurreição, ou simplesmente no prazer de compartilhar um momento doce com aqueles que amamos, a Páscoa oferece a todos nós uma oportunidade de pausa e reflexão sobre as coisas que mais valorizamos. Esperamos que este passeio pelas tradições da Páscoa tenha iluminado um pouco mais sobre esta época tão rica e multifacetada e que possa inspirar cada um de vocês a encontrar suas próprias maneiras de celebrar, refletir e renovar. Antes de nos despedirmos, gostaríamos de lembrá-lo de se inscrever no canal, se ainda não o fez. Sua inscrição nos ajuda a continuar explorando e compartilhando histórias como esta, iluminando os cantos do nosso mundo com conhecimento, compreensão e admiração. Até a próxima,
desejamos a todos uma celebração de Páscoa repleta de significado, alegria e renovação. Muito obrigado por nos acompanharem nesta jornada.